É um dos melhores anti-inflamatórios naturais que existem. O pessoal fica buscando alternativas fora medicamento, fora qualquer procedimento médico e esquece de uma coisa bem simples e que funciona, que é o calor local. A famosa compressa morna tem um efeito anti-inflamatório muito bom. A compressa fria, ela serve como analgésico e a compressa morna serve como anti-inflamatório. Então ela pode ser usada em várias situações críticas em que possa haver dor e como coadjuvante no tratamento de várias doenças. Então, em áreas em que haja uma certa inflamação, ela pode ajudar a controlar essa inflamação, principalmente porque não há limite de uso. Então a gente sugere entre 4 ou 5 vezes ao dia, mas diferente de algum medicamento que possa ter uma dose limite e segura, o uso da compressa morna não tem esse problema. Então pode ser feito quantas vezes necessárias. Então vamos lá, vou ensinar como fazer uma compressa morna de uma maneira bem feita hoje em dia. O método mais antigo, mais usual e que todo mundo tem à disposição é usar uma toalha. Então a gente usa essa toalha, vai umedecer ela na água quente. Pode ser numa torneira, por exemplo. Depois que ela estiver bem molhada com água quente, a gente vai torcer essa toalha, deixando ela úmida e pronto, ela já pode ser usada no local em que você deseja fazer o tratamento. Então, uma toalha é uma maneira bem simples de fazer. Cuidado com a temperatura da água. A água não pode ser muito quente, senão pode causar queimaduras. Então, não é para colocar na água fervendo de jeito nenhum. Muitas vezes a água da torneira já é o suficiente. Então, liga a água quente, um pouquinho da água fria, coloca lá. Deixa ela bem molhada, torce e coloca em cima da região e deixa até ela esfriar. Pode fazer de novo, pode repetir quantas vezes necessário, mas não tem a necessidade de colocar a água fervendo, a água quente demais. Não é a temperatura alta que vai tratar, é o tempo de exposição. Então, quanto mais tempo ficar com o calor local, já é muito melhor do que um pouco tempo com uma temperatura muito grande, ok? Então essa é a toalha, todo mundo tem à disposição, não tem desculpa para não usar esse método anti-inflamatório natural. Outro método é esse aqui. São as bolsas térmicas, elas são vendidas em farmácia, são relativamente baratas, entre 10 e 20 reais. Elas possuem um gel aqui dentro e ela foi feita para colocar em alguma articulação, alguma região para ser tratada, e ela se adequa à anatomia, de forma que a temperatura é distribuída homogeneamente. Então, como fazer? O aquecimento desse gel, ele pode ser no fogão. Então, colocando numa panela com uma água até ferver, desliga esse fogão, deixa a água abaixar, coloca essa bolsa térmica por cerca de 4 ou 5 minutos, depois retira, vê se não está quente demais, tomar muito cuidado para não se queimar, ou colocando num recipiente próprio para micro-ondas, água, colocando 3 minutos e essa bolsa dentro dessa água, ela vai esquentar, pode ser utilizada. Essas bolsas foram feitas para ser usadas tanto quanto com frio quanto com calor, então elas podem ser guardadas na geladeira, no freezer, para ser utilizadas para temperatura baixa, mas aí seria para analgesia e não para anti-inflamação. Então essas bolsas são bem práticas, baratas, podem ser utilizadas, reutilizadas, e tem essa outra também, que é bem famosa, acho que todo mundo já deve ter visto uma dessa, talvez não saiba utilizar, mas já utilizou. Então essas bolsas, elas vêm com essa tampa de rosca, e aqui dentro é como se fosse um funil.
É um funil porque você vai ter que colocar água quente aqui dentro. Ela não foi feita para ser esquentada direta no fogão ou direta no micro-ondas, onde quer que seja. Ela foi feita para que a água seja jogada aqui dentro. Então, uma maneira de acertar a quantidade de calor aqui é o seguinte: aqui cabe em torno de 1,1 litro, 1,2 litro nessa aqui. 2/3 dessa água pode ser fervente e 1/3 de água fria. E aí você tem uma temperatura adequada. Então, como fazer isso? Só ferver a água na panela, depois colocar essa água aqui, enchendo até 2/3 desse recipiente, e aí depois completa com água fria, tampa, né? E aí você tem uma bolsa de água quente também maleável, que se adequa à anatomia da área que você está tratando, e vai deixar essa bolsa até ela esfriar. Então isso pode ser repetido quantas vezes necessárias. Isso aqui é bem prático, tem que deixar bem seco na hora de guardar. É uma borracha, então algumas pessoas podem ter alergia a essa borracha. A toalha é o mais simples de todos, é mais difícil ter uma alergia a isso, e todo mundo tem à disposição. Mas existem outros métodos também. Existe o calor com infravermelho, existem outros dispositivos para gerar um calor local, mas a gente consegue fazer essa compressa morna com essas ferramentas disponíveis para qualquer um, bem barato também, e serve para tratamento das inflamações. Gostou do nosso vídeo?